Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dentista de Presença. Aqui eu compartilho com vocês algumas das estratégias para aumentar o seu faturamento, captando mais clientes, os clientes ideais nas suas redes sociais. Eu sou Daniel Maranha, sou um dentista como você e hoje eu vou dividir com você um caminho com 7 passos para que você possa atender no seu consultório só aqueles procedimentos que você mais gosta, só aquela especialidade que você mais gosta, sem que você tenha que esperar tanto tempo da carreira, ficar tanto tempo assim trabalhando e atendendo aquilo que você não gosta, até chegar a um ponto em que você chega à conclusão de que você não deve mais fazer isso e que você vai querer fazer só aquilo que você mais gosta de verdade. Primeiro eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha história, para entender um pouquinho, que eu já passei por isso também, né? Quando eu entrei na faculdade, na verdade, assim, antes até da faculdade, eu sempre fui muito apaixonado pela odontologia, eu sempre gostei muito da odontologia. E a minha trajetória dentro dela pode resumir até um pouquinho disso, né? Minha trajetória dentro da odontologia, desde paciente até professor, que é o que eu sou hoje em dia, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança muito curiosa. E quando eu ia ao dentista, essa curiosidade ela aumentava. Era uma coisa engraçada, porque eu acho que eu devia ser aquela criança que os dentistas não são muito felizes em atender. Não porque eu ficava fazendo bagunça no consultório, levantando para lá, para cá, procurando, mexendo nas coisas, não. Mas a minha curiosidade fazia com que a cada vez que ele saísse da minha boca e fosse mexer na bancada de instrumental, eu sentasse para olhar o que está acontecendo. Então, a cada momento ele ia manipular o material, eu levantava para olhar o que ele estava fazendo. E hoje, como dentista, eu imagino que eu devo ter atrapalhado muitos isolamentos, eu devo ter atrapalhado muitos procedimentos numa dessa aí. E deixou tudo pronto, aí tem que parar, voltar, refazer alguma parte, porque eu não fiquei quieto. Tá? Eu imagino que isso pudesse ter acontecido, aconteceu algumas vezes com certeza, né? E eu não conseguia, né? Ele parou de mexer na minha boca, a primeira coisa que eu fazia era sentar para procurar o que estava acontecendo, procurar ver o que estava fazendo. E quando eu entrei na faculdade, eu já tinha minha especialidade selecionada. Eu entrei na faculdade com toda a certeza do mundo de que eu seria ortodontista. A minha irmã, na época, estava fazendo um tratamento ortodôntico e eu ia acompanhar, eu achava muito legal, né? Eu achava muito interessante tudo que estava acontecendo, toda a mecânica envolvida naquilo, né? Tudo que a ortodontia pode fazer, a transformação que ela estava causando, inclusive, né? E eu estava achando aquilo muito interessante, eu estava achando aquilo muito legal. E aí eu entrei na faculdade com esse foco, né? Vou ser ortodontista. E isso aos poucos foi mudando, né? Durante o andamento da faculdade isso foi mudando. E foi mudando porque a cada ano eu passei a gostar de uma disciplina diferente, eu passei a achar alguma disciplina diferente, me atrair mais pensando no meu futuro. No primeiro ano, por exemplo, na época em que eu fiz o curso, hoje até o curso já mudou, não é mais assim, mas na época que eu fiz o curso, no primeiro ano a gente tinha materiais dentários. E aí materiais dentários foi muito legal, porque era brincar de dentista, né, pela primeira vez. Começar a mexer num manequim, a colocar coisas ali, fazer restaurações, né, entre aspas, na verdade só aprender a mexer no material restaurador, a colocar ele lá dentro de uma cavidade e tal. Era só um treino mais sobre o material, efetivamente. Mas eu já achei aquilo um pouco mais interessante, né, um pouco mais legal. E aí no segundo ano a gente teve semiologia, né, que hoje em dia se chama diagnóstico, propedêutico, enfim, depende aí do curso que você faz. E aí eu achei muito interessante aquilo, brincar de Dr. House, né, não existiu House na época, hoje em dia tem, mas a ideia era muito interessante, né, a ideia de você fazer ali vários questionamentos, fazer vários exames e descobrir, né, um diagnóstico, hipóteses diagnósticas, fazer o seu cérebro funcionar. Aquilo me atraiu bastante, eu achei muito interessante aquilo. Quando chegou no terceiro ano, eu gostei muito da cirurgia. Eu achava muito interessante a extração, o processo da extração mesmo, o processo da exodontia. Eu extraí bastante dentes, né? A gente teve sorte com pacientes, o meu quarteto lá, a gente trabalhava em 4, eu tive muita sorte, na verdade, na época, em fazer bastante cirurgia. A gente fez bastante cirurgia no nosso quarteto, a gente fez bastante coisa legal. E eu achei aquilo interessante, eu me atraí pela cirurgia no terceiro ano. Mas quando chegou o quarto ano, a gente teve a clínica de prótese removível. E a clínica de prótese removível era uma clínica integrada muito completa.
E aquilo me atraiu muito, em poder pegar um paciente e fazer uma transformação completa nele para que ele saísse modificado mesmo, né? Saísse com um outro sorriso, que ele saísse com podendo mastigar, né? Com a transformação efetivamente sendo realizada. E lá a gente praticava, nessa clínica, todos os procedimentos, praticava dentística, praticava endo, praticava pério, praticava prótese fixa, inclusive também, a gente já praticava lá, prótese fixa, prótese removível, prótese total. Então aquilo era muito interessante, eu achava aquilo muito legal, gostei muito daquilo, e aquilo me atraiu demais, me atraiu muito mesmo, a ponto de eu ter certeza de que na minha formatura eu tinha toda a certeza do mundo que o que eu queria fazer era reabilitação. Eu queria trabalhar com reabilitação oral. Era aquilo que fazia o meu tempo não passar, né? O meu tempo passar muito rápido. Eu nem ver o tempo passar. Então, quando eu me formei, eu tinha aquele negócio, bom, agora eu vou atender reabilitações orais. Mas eu esqueci que eu era recém-formado, né? Eu esqueci que não é bem assim que as coisas funcionam. Quando a gente se forma, tudo acontece muito diferente daquilo que a gente planeja, tudo que a gente imagina. E aí, quando você está ali dentro da faculdade, está num ambiente completamente diferente do que é o ambiente do mercado de trabalho. E durante muito tempo eu tive que atender, e você também, se tiver planos como esse, vai ter que atender especialidades que você não gosta. Vai ter que fazer... Eu não... Nada contra a especialidade, por favor, mas eu não me dei bem com a endo, não suporto fazer uma endodontia. Se eu pudesse fugir da endodontia, eu fugiria do meu consultório. Mas logo que eu me formei, eu não podia fazer essa fuga. Eu tinha que performar, eu tinha que pagar as contas do consultório. Então você acaba fazendo coisas que você não tem tanta afinidade, coisas que você não gosta. Tá? Pediatria. Também, adoro brincar com criança, mas atender crianças não é o meu forte. Mas se precisasse atender, o que a gente tinha que fazer? Tinha que atender. Por quê? Porque a gente tem que gerar, lógico, sempre com responsabilidade, com o ter que atender não é assim, vou atender com mau gosto. Não, vou atender, fazer o meu melhor para que eu consiga performar também. Mas a ideia ali se eu pudesse escolher, não escolheria fazer aquilo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, muitas vezes você vai fazer isso, coisas que não são sua prioridade, coisas que não são do seu agrado. E inclusive pode ser que você até se encontre em outra especialidade, viu? Eu conheço muita gente que saiu da faculdade dentro de um ambiente ali de uma disciplina, de uma especialidade, foi para o consultório, no consultório a demanda por outra especialidade foi tão grande, começou a fazer tanto outra especialidade que acabou se especializando nessa outra área. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que tinha todo um ambiente ali em que trabalhava muito com prótese, com todas essas coisas, e se viu num consultório em que ela precisou trabalhar, fazer muita endo, e acabou fazendo especialização de endo. Por quê? Porque houve essa necessidade, a pessoa se encontrou também. Eu acho que a partir do momento em que você clinica durante um tempo, você percebe aquilo que o mercado até pede para você, o mercado vê para você, você vê que a realidade de dentro de uma universidade, a realidade que você tem na vida real ali no seu consultório, o de atendimento, ela é de uma dinâmica diferente, e que aquilo pode sim fazer sentido para você depois de um tempo, não há problema nenhum em mudar de especialidade, né? Não há problema nenhum em pensar numa nova especialidade. Então eu acredito que esse período inicial em que a gente começa ali a atender, ele serve demais para que a gente consiga visualizar o que é de melhor para a gente, o que melhor a gente vai conseguir fazer, o que melhor a gente vai conseguir produzir, para de repente escolher qual a especialidade que a gente vai fazer, qual é a necessidade de aprofundar, e às vezes a gente aprofunda num campo que a gente nunca pensou em aprofundar, né? Então pode ser que depois de um período profissional da sua vida, atuando assim, fazendo de tudo um pouco, atuando como clínico geral, né? E mesmo sendo especialista, acabando atuando como clínico geral, você queira sim se dedicar a alguns procedimentos específicos ou exclusivamente à especialidade que você abraçou, né? Vamos supor que você tenha feito especialização de dentística e você quer só atender casos de dentística, e beleza, tá tudo bem. Você encaminha o resto das coisas, mas você tem que ter um volume
que justifique você fazer isso, um volume dentro do seu consultório. Você tem que chegar a um ponto em que você consiga entender que abrindo mão dos outros procedimentos que você está fazendo, das endos, das périos, enfim, abrindo mão dessas outras especialidades, dos procedimentos que você faz nas outras especialidades, quando você abre mão e você mantém só os procedimentos que você gostaria de fazer, aquilo tem que te render frutos também, né? Aquilo tem que fazer sentido para você financeiramente. E se isso não fizer sentido financeiramente, você vai acabar continuando fazendo os outros. Ou se você largar, você vai começar a passar por um período de vacas magras, né? Até você conseguir fazer com que as coisas engrenem novamente. É como se você estivesse abrindo um consultório de novo. E focar nisso, né? Focar em atender uma das especialidades só é muito importante. E não é nem financeiramente que eu estou falando, né? Às vezes a gente pensa que quando a gente foca em uma especialidade, a gente vai financeiramente melhor porque aquela especialidade rende mais. É muito comum, né, as pessoas escolherem, por exemplo, fazer ortodontia porque acham que o ortodontista ganha melhor do que é a especialidade melhor remunerada, ou implantodontia, enfim, e acaba querendo focar naquilo. Mas o ortodontista que ganha bem, o implantodontista que ganha bem, ele só ganha bem porque ele tem um volume de pacientes para atender. Se ele não tivesse o volume, ele também não ganharia. Tá? A gente tem que entender que existe uma diferença razoável aí entre a especialidade, ser especialista e ganhar dinheiro. Tá? E ganhar mais dinheiro por conta da sua especialidade. Tá? Existem procedimentos os procedimentos mais simples, por exemplo, como uma profilaxia, são os procedimentos que você consegue ter uma maior lucratividade. Se você parar para pensar, o investimento que você faz, né, o que você tem de gasto, de custo de material, de custo de tempo, de tudo mais, no momento da realização de uma profilaxia, é infinitamente inferior a outros procedimentos. Sendo que você pode sim ter um valor interessante cobrado por essa profilaxia e ganhar um valor interessante também ali. Então você vai ter uma lucratividade maior. Um procedimento simples, de baixo risco, e um procedimento que você consegue uma alta lucratividade. Então, na verdade, não está muito ligado só à especialidade. Está bastante ligado também aos procedimentos. Ter determinação, ter foco de fazer a especialidade que você mais quer, que mais te traz prazer, é importante por quê? Porque isso te ajuda a ter ânimo, né? Tem muita gente que desanima com a odontologia porque sonha em ser ortodontista e se vê durante muito tempo fazendo outros procedimentos. Faz uma especialização e não consegue atender só a ortodontia. Por quê? Porque não está preparado para isso. Porque não soube preparar o ambiente para conseguir chegar nesse ponto. E por que a gente tanto quer assim fazer só o que a gente gosta? Porque flui melhor, né, gente? Quando você faz assim essa variedade de procedimentos dentro do seu consultório, você sabe que quando você atende um paciente daquilo que você gosta, fazendo aquilo que você gosta, a hora passa voando. Você nem vê a hora passar. A sessão passa muito mais rápido, porque é prazeroso fazer aquilo, né? Ali sim você está percebendo que você está juntando o seu conhecimento técnico com algo que te dá prazer em fazer. E aí nesse momento você percebe que você não está trabalhando, você está se divertindo quase, né? Existe aquela frase célebre, né, de que faça aquilo que você gosta e trabalhe com aquilo que você gosta, você não precisará trabalhar nenhum dia. Aquilo lá faz um certo sentido quando você está se divertindo fazendo o seu trabalho, quando você gosta daquilo que você está fazendo. Tá? Não deixando de lembrar que isso tem que ser encarado como trabalho, né? Não dá pra gente querer encarar isso aí como brincadeira. Por mais que seja divertido fazer, que seja bom fazer, que seja gostoso fazer aquilo, tem que ter um profissionalismo naquilo. Então, é como se você não estivesse trabalhando quando você faz aquilo que você gosta. Mas e se eu dissesse para você que o caminho desse início, em que você tem que fazer de tudo, em que você tem que fazer procedimentos que você não tem tanta afinidade, até o caminho, até chegar ao ponto em que você pode escolher o que você vai fazer, escolher um rol de procedimentos, e esse rol de procedimentos você vai fazer só eles, uma especialidade, você vai fazer só eles, chegar nesse ponto da sua carreira, que muitas vezes demora um tempo de transição, né, entre começar a atender, a ter um volume suficiente de pacientes para poder escolher fazer só essa especialidade, pode ser encurtado.
até você chegar lá? E a saída é muito simples. Ter uma boa estratégia de marketing, uma estratégia de marketing estruturada. O marketing pode te ajudar demais a conseguir chegar nesse ponto da sua carreira mais rápido. Ah, mas como assim? Bom, você tem que ter uma estratégia. Não adianta atirar para todos os lados. Ah, eu faço de tudo no consultório, então eu vou anunciar o meu consultório. Eu quero que o meu consultório bombe, porque daí vai vir mais pacientes, consequentemente vão ter mais pacientes para fazer aquilo que eu quero, e aí eu vou descartando os outros. É uma estratégia? É, mas é uma estratégia que não é muito otimizada, né? Porque você traz um monte de gente e você peneira dentro do seu consultório. Você pode peneirar isso um pouco antes. Peneirar e atrair só para aqueles procedimentos que você tem interesse. Então, uma estratégia é que você priorize esses atendimentos que você mais gosta. E aí como? Fazendo campanhas específicas sobre esses procedimentos, específicas sobre essa especialidade. Campanhas que aconteçam sazonalmente. Você não vai passar o ano inteiro, por exemplo, falando de clareamento. Mas você fica ali, um mês fala de clareamento, um mês fala de outra coisa, outro mês fala de outra coisa, outro mês fala de outra coisa, outro mês volta para o clareamento. E aí vai fazendo um rodízio, você fazendo isso de maneira sazonal. E isso tem que ser feito não para um público geral, mas para um público que tem as características, um público certo. Então vou te explicar esse passo a passo, tá? São 7 passos que você vai fazer isso. O primeiro passo é selecionar quais são esses procedimentos. Tá? São os procedimentos que a gente vai chamar de carro-chefe do seu consultório. Tá? Se você tem uma especialidade que você gostaria de atender, a gente pode encarar procedimentos de dentro dessa especialidade. Não necessariamente você precisa querer fazer esses procedimentos carro-chefe de uma especialidade só. Você pode sim ser clínico geral e decidir atender procedimentos que para você são mais lucrativos, que para você fazem mais sentido fazer, que para você te agradem mais fazer. Você pode escolher, por exemplo, como clínico geral que você quer fazer só profilaxia, raspagem, clareamento. São procedimentos que você pode ter elencado, a profilaxia, raspagem, clareamento caseiro, clareamento de consultório, você pode até subdividir, tá? Então você pode elencar alguns procedimentos assim, ou você pode escolher procedimentos de dentro da sua especialidade. Vamos supor que você trabalha com ortodontia, e aí você quer dar um up aí nas suas vendas de Invisalign, você quer dar um up porque você quer investir mais nisso, então você pode criar campanhas sobre Invisalign, ao mesmo tempo que você tem campanhas sobre ortodontia convencional, que você tem campanhas para poder fazer com que as coisas andem. Então, o primeiro passo é esse, saber o que é que você gostaria de fazer dentro do seu consultório e o que é que dentro do seu consultório que você gostaria de fazer, você vai fazer anúncios, você vai criar conteúdos, você vai querer de procedimento para atender mais. O segundo passo é entender quem é o seu cliente ideal para cada tipo de procedimento. Porque podem ser clientes ideais diferentes. Você tem um cliente ideal do seu consultório, tá? Você tem ali um cliente ideal que é o grande consumidor seu, e você pode ter, de repente, um grande consumidor, um subconjunto desse grande consumidor, por exemplo, desse seu cliente ideal, que é o cara que consome mais clareamento. Vamos supor que você tem no seu consultório um público ideal que é de 25 a 50 anos, mas que de 25 a 40 anos é onde você tem mais procura por clareamento. Então você vai subdividir. Você vai ter um pouco mais de um subconjunto desse seu cliente ideal como sendo o seu cliente ideal de clareamento. Você vai ter um outro subconjunto, o cliente ideal de profilaxia. Vamos ver que você atende jovens ainda, que você trabalha com prevenção, que é uma ótima saída, uma ótima alternativa. Então você vai fazer também ali um público ideal para esse tipo de paciente, para esse tipo de procedimento. Tá? Então, a segunda etapa aqui, então, a primeira etapa a gente definiu quais são os nossos carros-chefe. Na segunda etapa a gente vai definir quem são os clientes ideais de cada um desses carros-chefes. Quem são os motoristas desses carros-chefes aí, né? Quem é que vai dirigir esses carros? Para que lado que a gente vai levar esses carros? Então essa é a segunda etapa que a gente vai fazer. Quem é que normalmente consome esses tipos de procedimento que você está oferecendo, certo? Terceiro passo, você vai criar conteúdo sobre esses procedimentos.
E não é qualquer conteúdo. Eu não vou simplesmente falar assim, clareamento, venha conhecer. Não. Eu tenho que ser um conteúdo que traga de alguma forma algum tipo de informação útil para o seu paciente, que traga alguma coisa relevante para o seu paciente. Você não precisa, a gente tem que fugir nesse momento do óbvio, super óbvio, tipo clareamento, clareia seus dentes. Estou exagerando, mas a gente tem que fugir de repente desses óbvios, super óbvios. E o que a gente pode fazer, por exemplo? Quebra um mito. Eu posso tomar café. É verdade que eu não posso tomar café durante o meu clareamento? E aí você vai lá e quebra esse mito. Fala, não, já está provado cientificamente que você pode sim continuar tomando seu cafezinho sem precisar influenciar, sem que isso influencie no resultado final do seu clareamento, por exemplo. Você pode pegar dores que esse seu paciente te relata. Eu não tenho vergonha de sorrir porque eu acho meus dentes muito amarelos. E aí você fala para ele, se você tem vergonha de sorrir porque seus dentes são muito amarelos, lê esse post. E aí você discorre sobre o problema, dentes amarelos, e depois você fala sobre a solução, clareamento, e aí você explica para ele sobre o clareamento. Você pode falar, por exemplo, sobre desejos. Eu gostaria muito de ter o meu sorriso mais branco. Uma vontade que a pessoa tem. Sabia que o seu sorriso mais branco está a 1 semana de distância de você? E aí você vende um clareamento caseiro, por exemplo. Então, alternativas para mostrar para ele que existe sim, que ele tem um problema e que esse problema tem uma solução e que você pode dar essa solução para você. E aí você cria conteúdo sobre clareamento. Só que eu falei 3 opções de conteúdo de clareamento. Tá? Criou os conteúdos? 4º passo, vamos postar esses conteúdos. Isso é o óbvio que precisa ser dito. Porque muita gente cria lá na cabeça, faz todo um trabalho na cabeça para criar o post, ter a ideia, escreve, mas jamais materializa. Ou materializa e fica com vergonha de postar. Porque acha que o que não sei quem vai pensar, o que não sei quem vai pensar. Pare com isso, esqueça o que vão pensar de você. Quem tem que se interessar pelo seu conteúdo é o seu cliente ideal. E ponto final. O que ele vai pensar é o que importa. O que qualquer outra pessoa vai pensar não importa, em momento algum. Tá? Esqueça isso, tire isso da sua cabeça o quanto antes. Enquanto a gente fica preso ao que os outros vão pensar, a gente jamais vai fazer o que a gente tem que fazer. Porque a gente vai ficar tentando agradar os outros e vai esquecer que a nossa vez tem que chegar também, porque ninguém fica tentando agradar você também não. Tá? Então coloque isso o quanto antes na sua cabeça. Tá? E onde você vai postar isso? Você vai postar isso no seu cliente ideal, tá? E a maior chance é de que ele esteja no Instagram e Facebook, né? Que são as 2 maiores redes sociais aí desse grupo Meta, né? Então, que as pessoas frequentam dia a dia. Então você vai postar ali. Tá? Você vai fazer os seus conteúdos ali, vai apresentar seus conteúdos ali. E a chave disso tudo não é simplesmente postar, né? Então, criou, postou e mantenha-se postando. Tá? Tenha regularidade. Essa é a chave para isso dar certo. Porque não adianta nada você querer criar uma campanha de clareamento, você faz um post informativo, coloca lá uma criação de conteúdo e esquece dele. E aí daqui 3 semanas você fala, puxa, tinha que ter feito mais um post de clareamento, aí vai lá e põe outro. Aí você vai lá e põe outro. No mesmo dia. Aí depois de 2 dias você põe outro. Aí você esquece mais 2 semanas, aí você volta a fazer de novo. Não, isso não está certo. Tá? Então, se você puder, a minha sugestão é pare 1 horinha, crie 3, 4 conteúdos e agende esses 3, 4 conteúdos em 3, 4 semanas. Feito isso, você tem ali uma regularidade. Conseguiu fazer mais? Para de novo 1 horinha, faz 3, 4 conteúdos, agenda mais 3, 4 conteúdos. E assim você vai. Mas o importante é que você mantenha a regularidade. Você não pode querer começar e largar. E esse é o grande erro. É onde todo mundo peca. Esse 4º passo é o passo onde a maioria das pessoas não vai adiante. O 1º, o 2º, o 3º até acontecem. O 4º passo é onde as pessoas falham na maioria das vezes.
Então, tome cuidado. Por mais simples que ele possa parecer, é onde mais erra. E acho que talvez até por isso, por se parecer tão simples que as pessoas acham que isso aí é o de menos, isso eu vou fazer com certeza, e não prestam atenção para isso. Quinto passo é você se certificar que o seu cliente ideal, que o cliente ideal de cada um desses procedimentos vai receber essa mensagem. A gente sabe que hoje em dia, nas redes sociais, o nosso alcance orgânico cada vez diminui. As pessoas cada vez menos veem posts orgânicos. E esse é um futuro, não adianta a gente querer lutar contra, achar que o Facebook é malvadão, o Instagram, o algoritmo é cruel, e isso e aquilo. Não lute contra isso. Pegue isso e use a seu favor. Como você vai fazer isso? Como você vai usar isso a seu favor? Você vai impulsionar seu conteúdo no gerenciador de anúncios. Seleciona os públicos ideais, direitinho, os públicos dos seus clientes ideais, para cada um dos procedimentos, para cada uma das campanhas que você vai criar, e investe nisso, invista dinheiro nisso. Invista o seu dinheiro nisso, por quê? Porque o retorno vai vir. Vamos fazer uma conta rápida. Você pode, a partir de R$6, investir, a partir de R$6 por dia, investir em anúncios no Instagram e Facebook, certo? Vamos lá. Se você investe a partir de R$6, a partir de R$6, o seu anúncio vai aparecer, dependendo do tamanho do seu público, para mais ou menos 100 pessoas por dia. Tá? 100 pessoas por dia, se você tiver, até mais, tá? Eu estou chutando baixo. Vai aparecer para 100 pessoas por dia. Se apareceu para 100 pessoas no dia, vamos pensar que dessas 100 pessoas, 2 telefonem para o seu consultório ou mandem WhatsApp para o seu consultório e uma delas decida marcar consulta e feche o clareamento com você. Valeu a pena o retorno do investimento que você fez? Faça as contas aí. Tá? Pense que você está fazendo isso durante um mês que seja. Um mês. Se em um mês você conseguiu atingir 300 pessoas, estou indo bem baixinho, hein? Se em um mês você conseguiu atingir 300 pessoas, essas 300 pessoas, 5 ligaram para marcar consulta. Das 5, 2 fizeram um tratamento com você, valeu ou não valeu o investimento? Você investiu R$180 em anúncio. E aí? Valeu ou não valeu? Faça as contas. Se o seu clareamento custa menos de R$180, posso fazer as suas contas também pelo outro lado, viu? Porque se 2 pacientes fechando um clareamento com você e em um mês não paga esses R$180, está na hora de você rever muita coisa aí, tá? Aí você está pagando para trabalhar, com certeza, tá? Então, o investimento em si, para o retorno que ele oferece, é muito bom. É muito bom. Então, pensem nisso. Então, não fiquem com medo de gastar muito dinheiro. Não, o Facebook não vai gastar mais dinheiro do que você deixar ele gastar. Tá? O Instagram não vai gastar mais dinheiro do que você deixar ele gastar. Tá bom? Sexto passo, não é só impulsionar o seu conteúdo. Você criou o conteúdo e impulsionou o conteúdo. Por quê? Para as pessoas te conhecerem. Você também vai impulsionar, vai criar e vai impulsionar anúncios. Anúncios e conteúdo são coisas diferentes. Têm funções diferentes. O conteúdo ele é informativo. O anúncio não. O anúncio é um convite. Você vai mostrar um problema, você vai mostrar uma solução e vai fazer um convite no final desse anúncio para que essa pessoa marque uma consulta com você, para que essa pessoa agende com você alguma coisa. No seu conteúdo, você pode sim colocar um botão para que a pessoa entre no WhatsApp, por exemplo, para uma conversa ou alguma coisa assim. No seu anúncio, não, você vai pedir mesmo. Se você tem vergonha do seu sorriso amarelado, ou se você tem vergonha de sorrir por conta da cor dos seus dentes, você sabia que o clareamento é uma solução, e é uma solução segura, rápida e eficaz? Se você quer saber mais sobre isso, quer mudar, quer melhorar seu sorriso, clica nesse link que está aqui nesse vídeo e agende uma avaliação comigo. Pronto, isso é um anúncio. Tá? É um trecho mais curto, é uma parte mais curta de 15, 20, 30 segundos, uma coisa mais curta, em que você chama atenção para um problema que vai gerar conexão com a pessoa, que a pessoa que sente isso vai prestar atenção. A hora que a atenção está chamada, gerou essa conexão, você vai mostrar para ele que você tem uma solução para essa dor, para esse problema que ele tem, e logo na sequência você vai chamar ele para poder fazer uma
consulta com você, para poder fazer um agendamento, para poder agendar alguma coisa com você. Então essa é a sequência em que você cria um anúncio. Tá? Então você pode fazer isso baseado num problema, você pode fazer isso baseado num desejo, você pode fazer isso baseado numa objeção, numa dor. Você vai ter que aí trabalhar e conhecer bem o seu cliente ideal para saber o que é que interessa para ele. E o sétimo e último passo qual que é? Repetir isso diversas vezes. Então você vai criar campanhas, vamos supor que você criou 4 campanhas, 4 temas, 4 procedimentos que você vai eleger como procedimentos carro-chefe do seu consultório. Você elegeu 4, você faz a campanha de um, depois a campanha do outro, depois a campanha do outro, depois a campanha do outro. E assim você vai fazer as coisas acontecerem. Você pode até me falar, eu já escutei isso algumas vezes, mas se eu fizer só o 6º passo, que é fazer o anúncio, isso já dá resultado. Não preciso ficar criando conteúdo, não preciso nada disso, é só fazer anúncio, já era, vai vir o resultado, as pessoas vêm, elas respondem aos anúncios. E em parte esse pensamento até que é certo. Um bom anúncio, com um público bem ajustadinho, ele converte bem mesmo. As pessoas clicam nos links, elas vão até você, elas marcam um agendamento. E aí você não tem trabalho de fazer o conteúdo. Mas o interessante aí é que as duas coisas elas atuam com sinergia. Tá? São coisas que atuam juntas. Então quando você cria o seu conteúdo e você faz os seus anúncios vão chamar a atenção para a sua existência. E se a pessoa de repente decidir conhecer você melhor, ela vai ver que você cria conteúdo. E isso vai potencializar o efeito do seu anúncio. Porque muitas vezes quando a pessoa é impactada, veja se você já não fez isso, eu já fiz. A pessoa é impactada por um anúncio seu. Mas eu ainda não estou pronto para clicar naquele link para agendar. Eu quero saber mais sobre você. Eu faço o quê? Eu vou para o seu perfil te conhecer. Eu clico lá no perfil e não no link que você pediu e eu visito o seu perfil. Aí eu chego lá e eu vejo tudo que tem no seu perfil. Vou conhecer você, ver o que você posta, ver se esse movimento que seus pacientes fazem, viu? Se você acha que não, sinto lhe informar, mas eles visitam sim o seu perfil se eles foram impactados por um anúncio seu, uma grande maioria. Aí eles vão entrar no seu perfil, vai ver lá o que você posta, ver se você sabe mesmo fazer, porque você está oferecendo para ele de repente um clareamento. Mas será que ela tem resultado mesmo com clareamento, essa pessoa? Esse dentista tem resultado com clareamento? Deixa eu olhar aqui melhor. Aí ela vai lá, olha, vai ver seus casos, ver se ele gosta. Ele pode se deparar, por exemplo, com um caso que ele se relacione, que ele olhe e fale, olha, parece o meu. E ela resolveu alguma coisa assim. Poxa, bom isso aí. Bom saber que sabe resolver. Então, o meu caso é parecido com esse, faz sentido eu agendar alguma coisa. Então, será que a pergunta é, será que realmente ela consegue resolver casos parecidos com o meu? Será que ela consegue resolver casos de dentes escuros e que depois ficam claros? E quando você mostra isso, matou a cobra e mostrou o pau. Tá ali, ó, é isso aqui. Então, você consegue mostrar para a pessoa esse tipo de coisa. Ou será que é só mais uma promessa da internet? Será que é só mais uma pessoa falando que consegue alguma coisa e que nunca fez isso na vida e que consegue e tá aí, tô olhando e beleza, não teve informação nenhuma demais. Aí a pessoa pode desistir de clicar no seu anúncio se ela não visualizar que você é capaz de promover a transformação que você está anunciando, né? Então isso é uma potencialidade que você tem fazendo o seu conteúdo. O seu conteúdo vai potencializar o efeito dos seus anúncios. Tá? Quando alguém entra no seu perfil e encontra essas evidências, então, que você sabe fazer, a tendência é de que ele fique convencido. Pô, se ele clicou no seu perfil, a dúvida dele era saber se você consegue ou não consegue fazer. Se você faz ou você não faz. Se você entrega ou você não entrega aquilo que você prometeu. Se no seu conteúdo está mostrando que você entrega aquilo que você está prometendo, o que ele vai fazer? Vai gostar. Poxa, olha lá, realmente faz sentido. Vou clicar no link para poder agendar minha consulta. Mas como é que eu vou ter ideia assim, de tanto conteúdo relevante para a minha audiência? Né? Isso eu falei na nossa última semana ali, que eu ensinei você a criar o seu conteúdo. Tá? Então vamos lá, pensar como seria um consultório
no consultório de um dentista, por exemplo, que queira fazer, vou fazer agora um como eu faria, para ajudar ainda mais um pouquinho vocês a entender como funcionaria isso. Vamos pensar num consultório de um dentista que escolheu fazer só dentística. Não sei por que escolhi essa especialidade, né? Enfim, mas talvez só puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado, né? Vamos lá, eu escolheria alguns procedimentos como carro-chefe. O que eu escolheria como carro-chefe? Clareamento, faceta em resina, laminado cerâmico e substituição de restauração de amálgama por resina. Tá? Seriam 4 procedimentos carro-chefe. Aí eu veria qual é o perfil dos pacientes que me procuram para clareamento? Qual é o perfil dos pacientes que me procuram para fazer faceta de resina? Qual o perfil dos pacientes que me procuram para fazer laminado? Qual o perfil dos pacientes que me procuram para fazer a substituição das restaurações de amálgama pelas de resina? Provavelmente o perfil de quem está fazendo clareamento é um pouquinho diferente do perfil da substituição de amálgama, né? Restaurações de amálgama normalmente são restaurações mais antigas, que já faz um tempo que a maioria dos dentistas não faz. Então, são pessoas que têm restaurações mais antigas. Então, pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada, talvez, né? É um pouquinho diferente, então posso, só para exemplificar, a segmentação por idade pode ser um pouco diferente dessa. Quais são as coisas que eu tenho, que essas coisas aí que eu escolhi são as coisas que eu tenho prazer em fazer e que tem uma boa lucratividade. O clareamento é um procedimento que tem uma boa lucratividade, né? E aí eu faria meses temáticos sobre cada um desses procedimentos dentro do meu Instagram, criando conteúdo. Então vamos supor que eu estou começando agora, no mês de março, e aí no mês de março eu vou falar sobre clareamento. Então em março eu vou falar sobre clareamento. Eu vou fazer conteúdo sobre clareamento, que eu vou postar no meu Instagram. Eu vou fazer o conteúdo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e a quantidade vai ser aquilo que você conseguir abarcar dentro da sua realidade, dentro da sua realidade de semana, ali, de tempo que você tem. Então vou lá criar 2, 3 conteúdos por semana, vou criar meus anúncios e vou distribuir conteúdo e anúncios, só sobre clareamento. Porque o meu foco é ter mais agendamentos para clareamento. Então eu vou começar a ter pacientes de clareamento chegando para mim, né, marcando para agendar comigo. Fiz isso durante 1 mês e meio, 45 dias, por exemplo, vou trocar, viro a chave, vou mudar para um próximo procedimento, vou fazer a mesma coisa com as facetas de resina. 45 dias, troco de novo. Por que 45 dias? Porque é um período de tempo interessante para que você tenha efeito tanto dos seus anúncios quanto da sua distribuição de conteúdo. Ah, mas eu escolhi só 2 temas. Faz 2 meses, troca 2 meses, faz 2 meses, troca 2 meses. Só não fique batendo na mesma tecla o tempo todo, a não ser que você queira chamar para uma especialidade como um todo. Se você for falar, eu só quero fazer ortodontia, não tenho um procedimento preferido, eu quero só ortodontia na minha vida. Aí você pode falar sobre ortodontia, do mais variado, e aí na hora da venda do paciente você não vai focar em nada. Se você já está atendendo só uma especialidade, faz sentido. Se você quer atender só uma especialidade, esse caminho talvez vá ajudar você um pouco mais, tá? Para cada campanha dessas de promoção, eu designaria uma verba. Façam isso. Pegue lá assim, ó, eu vou gastar para cada campanha, eu vou querer gastar, o mínimo são R$6 por campanha, então eu vou gastar ali, sei lá, R$20 por dia, R$20 por dia vezes 45 dias. É isso que eu vou gastar no máximo na minha campanha. Ponto. Resolvido? Resolvido. Como que eu dividiria essa campanha? 20% eu usaria para fazer a distribuição de conteúdo e 80% para fazer anúncio. Resolvido? Criaria 8 anúncios para esse período e aí usaria 2 a 2. Por que criar 8 anúncios se eu vou usar só 2 por vez? Porque pode ser que os 2, que desses 8 que eu crie, eu consiga tirar 2 que sejam com uma performance melhor. 2 que consigam converter mais. E aí esses 2 que vão converter mais são os 2 que vão fazer mais sentido para mim. Mas como eu vou saber qual converte mais? Testando. Por isso que eu faço mais. Então eu coloco 2 primeiros que eu acredito que vão funcionar bem e aí eu vejo uma métrica ali, qual dos 2 conseguiu trazer mais paciente. Ah, o primeiro trouxe mais paciente, então o segundo eu vou trocar e deixo o primeiro lá. Aí os 2 começaram a dar bom ali, os 2 começaram a ter bons retornos, mantenho, não tenho por que ficar mexendo. Então eu só vou mexer para otimizar, então tem que ter espaço para otimizar.
Se eu ficar esperando vou ver, eu vou fazer 2, vou colocar os 2. Se um der errado, eu gravo de novo, não vai dar certo. Tá? Tenha pronto os seus anúncios já, 8 anúncios. Em ambas as campanhas eu usaria o mesmo tipo de público, um público de interesses, com as características do cliente ideal desses procedimentos. Então, se é clareamento, eu vou colocar lá as características do cliente ideal meu de procedimento de clareamento como características do meu público de interesse, para poder chamar essas pessoas. Certo? Então, essa seria a estrutura do que eu iria fazer. Tá? Então, de uma maneira resumida, para que a gente atenda aquilo só que a gente gosta, um dos maiores desejos que a gente tem, né? Na verdade é esse. O que a gente tem que fazer? A gente ou tem que esperar muito tempo para o fluxo natural das coisas acontecer, para que a gente consiga ter uma clientela maior, para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem, para que a gente possa perceber que dentro daquela nossa clientela toda a gente tenha uma demanda específica para aquela especialidade que a gente quer fazer, para aqueles procedimentos que a gente quer fazer, que justifique eu parar de atender o resto. E a gente consegue acelerar isso se a gente usar uma estratégia. Ou a gente espera o tempo, senhor de tudo, resolver, ou a gente acelera ele um pouquinho. Como? Usando essa estratégia de 7 passos. 1. Escolher os procedimentos carro-chefe. 2. Definir os clientes ideais de cada procedimento. 3. Criar conteúdo de valor sobre cada procedimento. 4. Postar esse conteúdo com regularidade. 5. Usar o gerenciador de anúncios para impulsionar esse conteúdo. 6. Criar e distribuir os anúncios que mostrem para esse seu cliente ideal que ele tem um problema, que você tem a solução para oferecer ele no seu consultório. E 7. Repetir isso constantemente. Né? Repetir isso durante o ano todo. Tá? Então não esqueçam, não é uma corrida de uma ida só, né? Não é uma perna só de corrida. Não, você tem que entender que isso é um jogo de longo prazo. Então você vai começar e aí você vai otimizar e as primeiras campanhas não vão funcionar tão bem quanto as segundas, que não vão funcionar tão bem quanto as terceiras. Então sempre isso vai melhorando. Tá? A plataforma vai aprendendo cada vez mais aquilo que você quer, você vai aprendendo cada vez mais com a plataforma também. Tá? É uma curva de aprendizado, da mesma maneira que você teve curva de aprendizado para aprender qualquer coisa na sua vida. Tá? Ninguém, quando bebê, levantou e nos primeiros passos já correu uma maratona. Não é assim que funciona. Tá? Então, não esqueçam disso. Existe uma curva de aprendizado e o resultado ele vai estar no longo prazo. Tá? O melhor resultado vai estar no longo prazo. Você vai começar a colher resultados no curto prazo, você vai ter uma melhoria no médio prazo, mas no longo prazo é onde você vai ter um retorno cada vez maior, tá? Para que você consiga fazer aquilo que você quer, para que você consiga dedicar o seu consultório, consiga dedicar o seu serviço, consiga dedicar o seu tempo para fazer exatamente aquilo que você quer, de uma maneira mais rápida do que seguindo o fluxo natural das coisas. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!